Essa semana eu assisti uma mensagem que depois eu vou deixar aqui nos comentários o link para vocês, né, que fala um pouco ali de uma passagem de um Salmos abordando a sabedoria. E dentro dessa mensagem fala um pouco das fases da vida, né, que a gente passa, né? E é sobre isso que eu queria compartilhar um pouco com vocês aqui. É, Deus, ele nos dá fases da vida, né? E tem fases que Deus está dizendo assim, terminou, acabou. E se a gente não aceita esse término, se a gente não aceita que terminou, a gente fica insistindo, a gente fica ali remoendo, fazendo de tudo para que não termine, né? E Deus está dizendo, Henry, terminou, né? Mas a gente insiste. E a gente precisa entender que Deus, ele está sempre pronto a nos dar o melhor, nunca o pior, tá? O inimigo quer o pior pra gente, Deus quer o melhor, porque ele é nosso Pai. Ele nos ama incondicionalmente. Não depende do que você faça. Ele te ama. E ponto. Isso não se discute. E por ser esse Pai que te ama incondicionalmente, ele só quer te dar o melhor, nunca o pior. E nesse melhor, ele vai encerrando fases da nossa vida. Ele quer encerrar fases e muitas vezes a gente não quer aceitar. Então, eu vou dar um exemplo aqui da Bíblia, que eu acho que é importante. Vou pegar o exemplo de Moisés. Tá? Moisés teve várias fases na sua vida e ele foi aceitando as fases que Deus deu a ele. A primeira fase da vida dele foi até os 40 anos, onde ele viveu uma vida de abundância, uma vida de riquezas, né? Ele era o filho da filha do faraó, né? Que ele foi adotado por ela. Então ele vivia num palácio. Então ele viveu 40 anos, ele viveu, tinha conhecimento, tinha tudo que uma pessoa de muita riqueza poderia ter. Mas depois dos 40, ele passou mais 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas. Olha como mudou, né, a vida de Moisés, né, de uma vida de riqueza, de abundância, de conforto, para uma vida de, de escassez, né, material, né, viver no deserto deve ser muito difícil, né, e cuidando de ovelhas durante 40 anos. Mas ele aceitou essa fase da vida que Deus deu a ele. E depois Moisés viveu mais 40 anos liderando o povo de Israel que ia assumir a terra prometida. Deus tinha um propósito para Moisés, né? Deus colocou em Moisés a missão de liderar o povo que ia assumir a terra prometida e que disso ia vir toda a missão de Deus para a humanidade que ele ia mostrar através do povo de Israel, né? Mas Moisés precisou aceitar as fases que Deus foi encerrando da sua vida. Então, o que eu quero deixar aqui de recomendação para você e que me fez refletir bastante quando eu assisti essa mensagem, que foi a mensagem que a minha mãe pregou, que a gente precisa aprender a aceitar as fases da vida que Deus encerra para nós. E aceitar de coração. E aceitar sem questionar. E aceitar sem reclamar. Talvez lá na frente Deus possa te explicar por que ele encerrou essa fase, por que ele encerrou esse ciclo. Mas a minha leitura é que Deus encerra um ciclo porque ele quer abrir um novo ciclo. Um ciclo que te deixe mais próximo, mais próxima do propósito que ele tem para a sua vida. É isso que eu quero deixar de reflexão. Recomendo que vocês assistem a mensagem que eu vou deixar no link e que isso faça você refletir. E se você hoje estiver vivendo um término de uma fase que você não está aceitando, que isso ajude a te aceitar, porque é o que Deus quer para você.